Bom, então, a nossa aula de hoje, pessoal, tá, será sobre Nicolau Maquiavel. Tá? Nicolau Maquiavel foi um filósofo aí do século XV e XVI, tá? Na transição aí do século XV para o século XVI, e viveu na cidade italiana, ou pelo menos onde hoje, né, é a Itália, a cidade de Florença. Tá? E aí eu vou contextualizar um pouco, eu vou fazer um pouco do contexto histórico da, de Florença daquela época, da Itália naquela época. Né? A Itália, ela não era unificada em um estado, em um país ou em um reino. Tá? Toda aquela península italiana, aquela região que parece uma botinha no mapa, tá? Aquela região era toda dividida em ducados, condados, tá? Estados papais, cada um independente com o seu próprio governo, tá? Algumas cidades independentes também, Gênova, Florença, Veneza, Milão, eram todas cidades independentes, então não existia um governo unificado na Itália nessa época. E esse é o momento do renascentismo. É o momento em que as cidades italianas, tá, estão prosperando muito com o comércio com o Oriente Médio, o comércio com a China. Né? Então, os italianos, aí, de uma forma geral, têm um domínio do mar Mediterrâneo, então têm um acesso facilitado ao Oriente, né? Controlam os impostos e as taxações nessa região. Para além disso, tá? Esse é o momento também em que estão iniciando o processo das grandes navegações. Portugal e Espanha estão aí nos preparativos ou no início das suas primeiras descobertas em regiões das Américas, tá? Nas regiões da África subsaariana, ou seja, lá para baixo do Saara, uma região que era desconhecida. Né? Portugal descobre um caminho alternativo para chegar à Índia. Né? E Portugal, por exemplo, estava consolidada como um reino. Portugal, então, era um reino que estava conquistando ou descobrindo novas terras, colonizando essas novas terras e efetuando aí o comércio, né, as trocas comerciais com esses novos povos. Japão, China, Índia. A Espanha, a mesma coisa. Tá? A França já havia se consolidado como uma nação, um reino. A Inglaterra também. Mas a Itália, não. A Itália era composta por esses feudos, por esses ducados, por esses condados poderosos, tá? Por essas cidades independentes poderosas, com uma classe comerciante muito poderosa, tá? com muito poder econômico, mas isso gerava muitos conflitos internos na Itália. Para vocês terem ideia, a cidade de Florença, tá? Ela experimentou todo tipo de governo e constituição possível. A cidade de Florença vivia em golpe de Estado atrás de golpe de Estado, corrupção, roubo, guerras internas, conflitos, guerra civil, enfim. E havia também muitos conflitos entre todos esses diferentes estados e esses governos na Itália. Tá? Então a Itália era uma coxa de retalhos. Então, por mais que a Itália fosse muito poderosa nesse momento da história, tá? Porque tinha uma burguesia poderosa, porque tinha um contato comercial ali pelo lugar mais próximo, que é o mar Mediterrâneo, né? Até o Oriente, a Itália ela tinha dificuldades por causa de suas questões políticas. E o Maquiavel viveu aí nesse contexto todo. Então, isso ajuda muito a entender quem foi Maquiavel e ajuda muito a entender a política de Maquiavel. A política, a filosofia, a ética e a antropologia de Maquiavel, que é o que a gente vai estudar hoje. Tá?
Bom, o Maquiavel, tá? A filosofia antropológica ou a antropologia filosófica do Maquiavel, né, quer dizer, a visão que o Maquiavel tinha do ser humano, tá? É que o ser humano era maldoso, invejoso e aproveitador, tá? Que o ser humano ele sempre tentava obter o máximo de ganhos com o mínimo de esforço. Então, o Maquiavel dizia, olha, faz parte da natureza humana ser aproveitador. Faz parte da natureza querer ganhar sobre o outro. Faz parte da natureza humana prejudicar o outro, trair a confiança do outro. Tá? O ser humano é um ser que trai quem ama. O ser humano é um ser que engana quem ama. O ser humano é um ser que sempre tenta tirar vantagem de todas as situações. Então, essa é a antropologia, é a antropologia filosófica do Maquiavel. É assim que o Maquiavel enxergava a natureza humana. E diante disso, tá, o Maquiavel ele iniciou-se aí na carreira política, tá? Maquiavel ele foi um político relativamente importante de Florença. Ele inicia sua carreira política com 29 anos de idade. Então, Maquiavel foi secretário do Doge de Florença, né? Doge é o cargo igual um prefeito, vamos dizer assim, tá? Trabalhou na Assembleia de Florença, foi conselheiro, foi secretário, foi consultor, tá? Então, o Maquiavel ele sempre trabalhou nos bastidores da política de Florença, tá? E, dentro disso, tá, o Maquiavel ele conheceu ali algumas das figuras mais importantes da política italiana, da política de Florença. E aí vem a grande inovação do Maquiavel. Tá? Maquiavel, ele não era um filósofo que idealizava a ética ou a política como deveria ser. Por exemplo, quando nós retomamos aos exemplos de Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, tá? O princípio ético, o princípio moral desses filósofos, tá? Eles entendem que existe uma natureza humana que é racional. Eles vão dizer assim, ó, o ser humano ele é racional por natureza. Se ele é racional, ele é o único ser capaz de ser virtuoso. Quer dizer, de ser bom, de ser justo, de ser altruísta, tá? De ser corajoso. Então, o ser humano é o único ser capaz de ser virtuoso, tá? Para esses filósofos clássicos. O Maquiavel, ele vai dizer, olha, de fato, o ser humano é capaz de atingir tais virtudes. O ser humano, de fato, é racional. Mas a realidade é que o ser humano não é assim. Então, o Maquiavel ele sai dessa filosofia idealista, digamos assim, pelo menos de Sócrates e Platão, ou de uma moral racional e virtuosa do ser humano, aí de Sócrates, Platão e Aristóteles, e parte para uma moral mais prática. Ele entende que o ser humano ele tem essa natureza cruel, essa natureza aproveitadora, essa natureza de traição, tá? de enganar, de roubar, de mentir, tudo para, enfim, não sair no prejuízo, para não ser prejudicado. Então, esse é o ser humano. Então, Maquiavel diz assim, ó, não adianta pensar muito sobre as virtudes que o ser humano pode atingir por meio da razão. Porque o Sócrates, o Aristóteles e o Platão, eles falavam, bom, o ser humano é racional, por isso ele pode atingir todas essas virtudes
e controlar todo esse aspecto negativo. Então, ele pode elevar-se diante desses aspectos negativos. O Maquiavel falou, olha, realmente, o ser humano é um ser racional, mas o ser humano não atinge isso. O ser humano não é assim. O ser humano, a verdade é que o ser humano tem todas essas características negativas, e é assim que o ser humano age, e é assim que o ser humano vive. Tá? Bom, diante disso, então, o Nicolau Maquiavel, ele vai escrever um modelo de política prática, um modelo de ética prática, não que fica idealizando os modelos ideais de virtude, mas sim a vida ética prática, a vida política prática do ser humano. Tá? E dentro disso, quando o Maquiavel ele coloca o que é o ser humano na prática, tá? Ele descola, tá? Ele descola a ética da política. Não que ele vá dizer que necessariamente sejam coisas diferentes, mas é que ele vai dizer, olha, o ser humano, ele pode até tentar ser o melhor possível, e alguns podem até conseguir de fato, mas na política não dá para isso acontecer. É como se ele dissesse assim, um bom cristão, quer dizer, uma pessoa boa, justa, honesta, um bom cristão jamais será um bom político, tá? E um bom político jamais será um bom cristão. Quer dizer, um bom político é por essência pecador, tá? Então, então ele vai, não é que ele vai diferenciar a ética da política, mas é que ele vai colocar as duas em dimensões diferentes. Então é como se o Maquiavel, de alguma maneira, fosse responsável por essa inovação na filosofia. Porque a filosofia até então, quando tratava de ética, junto sempre estava a política. Porque o que é a política? Resumindo para vocês, a política é o nosso comportamento social. São as nossas escolhas sociais. É a nossa ação dentro da sociedade. Então, por exemplo, se eu estou aqui dando aula e falo mal de um de vocês, essa é minha ação ligada à ética. Eu estou sendo antiético, certo? Agora, se eu dou uma prova para prejudicar a sala, essa é a minha ação política. Ela tem a ver com o coletivo, tá? Ou se eu decido falar mal do meu emprego no Facebook. Isso é uma ação política. Se eu decido defender o movimento negro no Facebook, isso é uma ação política. Então, a ação política, ela está sempre numa dimensão coletiva. E a ação ética, ela está mais numa ação individual. Quer dizer que elas não se toquem, elas se tocam. Porque o que o indivíduo faz fere na sociedade, o que a sociedade faz fere no indivíduo. Mas existem duas esferas, digamos assim. Uma esfera individual, que é a ética, e a esfera individual, que é a política. Maquiavel vai dizer que não dá para essas duas esferas coexistirem na mesma sintonia. A esfera ética sempre vai estar numa esfera diferente da esfera política. E aí vai o exemplo que ele disse, né? Um bom político nunca vai ser um bom cristão. Ou um bom cristão nunca vai ser um bom político. Não tem jeito, tá? Bom, dentro disso, então, o Maquiavel ele vai falar sobre a prática humana. A prática das ações humanas, as ações humanas, a ação política.
Ele não vai ficar pensando em questões idealistas e de virtude. E a principal obra do Nicolau Maquiavel é O Príncipe. Tá? Essa obra, O Príncipe, é um tratado, tá? É um tratado bem curto, não tem aí 100 páginas, tá? Você vai encontrar aí esse livro aí entre 90 e 100 páginas, é um livro curto, é um livro pequeno, é um livro que não tem conceitos filosóficos difíceis, tá? E é um livro bem curto, com 26 capítulos, todos os capítulos pequenos, tá? Com exemplos de ação política, tá? Seja na história, na mitologia, na Bíblia, onde for. Ele vai pegar exemplos de ação política e vai comentar. Ele vai comentar essas ações políticas, vai dizer por que é boa, por que é ruim, por que isso é bom ser feito, por que isso não é bom ser feito. Então, esse livro, O Príncipe, de Maquiavel, ele se parece muito com um manual de instruções. É como se ele estivesse ensinando um governante a ser um bom governante. Tá? É praticamente um manual de instruções para um bom governante. E é difícil falar o que o Maquiavel queria com essa obra, mas pode ser que ele tenha feito porque ele desejava ir ver a Itália unificada. Pode ser que é porque ele tivesse interesses pessoais na política. É difícil saber. O que a gente sabe é que o termo maquiavélico é um adjetivo que não corresponde à realidade da ideia do Maquiavel. Tá? Então, por exemplo, alguém já deve ter ouvido esse termo maquiavélico, né? Maquiavélico é aquela pessoa ardilosa, aquela pessoa conspiradora, aquela pessoa cruel, aquela pessoa má. Nós utilizamos o termo maquiavélico dessa maneira. Mas isso é uma forma negativa de, de, de adjetivar, de qualificar a filosofia maquiavélica. Tá? Porque, na verdade, a filosofia maquiavélica, ela não vai tratar, né, não é que o Maquiavel defende que os governantes sejam maus. Não é que o Maquiavel defende que os governantes sejam cruéis, que os governantes matem, que os governantes roubem. O que Maquiavel quer é que os governantes ajam da maneira que precisa ser agida. Quer dizer, existem situações em que o governante precisa ser duro, precisa ser rígido e às vezes precisa ser cruel. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Na época do Maquiavel, tinha um duque, tá? Um duque de uma região chamada de Romanha, tá? na Itália. Esse duque, ele era o César Borgia. O César Borgia, tá? Inclusive, na época, era filho do Papa da época, que era o Alexandre Borgia. Bom, esse duque da Romanha, tá? O César Borgia, ele tinha ali um funcionário muito próximo dele, um funcionário muito fiel, tá? Que era o Ramiro de Locke. Então, o duque da Romanha, que é o César Borgia, tá? Ele começa a viver alguns problemas internos dentro do seu ducado e ele está prestes de viver uma guerra civil no seu ducado, por causa ali de alguns conflitos e diferenças, tá? Por ingerência própria, tá? Porque ele estava gerindo mal ali o seu ducado. Bom, para resolver essa situação, para gerir o seu ducado, ou por gerir mal o seu ducado. Bom, e muitos dos súditos do seu ducado estavam começando a se afeiçoar pelo seu funcionário, que é o Ramiro de Locke. Então as pessoas começaram a falar assim, quem realmente cuida desse feudo aqui, quem realmente cuida desse ducado, quem realmente governa, é o Ramiro de Locke.
não é o César Borgia, tá? Bom, e o César Borgia sabia disso. O César Borgia sabia que era ele que não estava governando bem, que o Ramiro de Locke realmente estava fazendo tudo para manter a coerência do seu feudo, né, das suas terras. César Borgia, então, convoca toda a população numa praça, na cidade de Romanha, tá? Convoca toda a população numa praça, fala, ó, eis aqui o Ramiro de Locke, o vosso salvador. Eis aqui o Ramiro de Locke, a pessoa a qual vocês tanto admiram. E aí, então, nessa situação, César Borgia fala, bom, mas eu vou mostrar para vocês quem é o Ramiro de Locke. Ele amarra o Ramiro de Locke pelos braços e pernas, tá? Esticados, e manda cortar o Ramiro de Locke vivo, ao meio, na frente de todos, para que todos vejam. Quer dizer, foi uma atitude extremamente cruel. O César Borgia mentiu, matou, tá? Só que ele evitou uma guerra civil. Se ele deixasse a situação do jeito que estava, ia acontecer uma guerra civil. E poderia, inclusive, morrer milhares de pessoas, centenas de pessoas. O César Borgia matou uma pessoa para evitar uma guerra interna. O Maquiavel vai dizer, olha, essa é a atitude de um bom príncipe. Consegue entender? Aí vocês vão ficar horrorizados. Assim, professor, meu Deus, imagina, onde já se viu? Isso ser uma boa atitude? Como assim? Está totalmente errado. Maquiavel vai dizer, olha, um bom príncipe quer dizer um bom governante, tá? Entre ser temido e amado, é preferível que ele seja temido. Tá? É claro que é bom ser amado. Tá? Só que ele dizia assim, um príncipe, um governante que é amado, sempre é traído. Um príncipe, um governante que é amado, ele sempre é visto como fraco, como enganável, como passível de traição. Agora, um governante temido, ninguém quer enganar, ninguém quer usurpar, ninguém quer roubar. Todos têm medo das consequências. Então, é melhor ser temido do que amado. Tá? Ele vai dizer, só que tem uma coisa. Esse governante, ele não precisa ser bom de verdade. Né? Ser humanitário, ser altruísta, ser justo, mas é sempre importante que ele pareça ser justo, humanitário, altruísta. É sempre importante que as pessoas pensem que ele seja bom, altruísta, humanitário, ético, político. Mesmo que nas escondidas ele tenha que mentir, enganar, roubar, matar. Tá? Por quê? Para você manter a coesão de um governo, para você manter a coesão de um estado, de um país, de um reino, é preciso que você suje as mãos, digamos assim, tá? Na visão do Nicolau Maquiavel, tá, gente? Bom, tudo bem. Esse é um dos exemplos. Então, quando o César Borgia corta o Ramiro de Locke ao meio, na frente de todo mundo passa a temer o César Borgia e não quer nem mais enfrentar uma guerra contra ele. Quer dizer, é uma forma de mostrar o poder. Há uma outra situação também em que agora eu esqueci o nome exato desse conde, tá? Mas dois feudos rivais, tá? Dois ducados, na verdade, dois condados rivais da Itália, tá? Iniciam um processo de aproximação amistosa. E esse processo de aproximação, ela
ela foi iniciada aí por um dos lados, né? Então, o feudo inicia, não, olha, vamos parar com as nossas guerras, isso não está dando certo, isso vai gerar um problema para a gente. Vamos gerar uma paz entre os nossos feudos, vamos fazer uma trégua. E aí, outro falou, é verdade, você está certo. E aí, esse outro feudo dá um super jantar, em que as autoridades de um feudo vão para as autoridades de outro, e eles se reúnem, confraternizam. E o próprio senhor feudal, com alguns de seus homens de confiança, assassina, dentro do castelo do feudo ao qual ele estava se aproximando, todos os familiares do senhor feudal. Todos. Eles assassinam esposa, filhos, parentes, funcionários mais próximos, assassinam todos. E penduram as cabeças deles em estacas na frente do palácio, na frente do castelo. E apenas vão ao parapeito e dizem, agora, e aí ele diz, né? Agora eu sou o novo senhor feudal. Então ele conquistou um feudo inimigo, que ele já estava tendo problemas há muito tempo, apenas matando algumas pessoas, sem precisar iniciar uma guerra. Maquiavel vai falar. Isso é bom. É assim que um bom governante faz. Por quê? Porque ele evitou uma matança, evitou uma carnificina, evitou uma guerra e resolveu um problema anterior, que eram os conflitos entre os dois feudos, que não iam se pacificar. Consegue entender? Às vezes devem estar ficando horrorizados. Já, nossa, professor, mas como assim? Esse cara defende a carnificina, o assassinato. Então, a justificativa do Maquiavel é: pessoas vão morrer, então é melhor que morram menos pessoas do que mais pessoas. É melhor evitar guerras e conflitos, é melhor evitar desgastes. Agora, se você puder ser diplomático, se você puder negociar, tudo bem, é melhor. Só que o Maquiavel vivia num tempo em que a diplomacia era muito fraca, não existia negociação. E aí o Maquiavel ele vai comparar, ele vai fazer uma metáfora, ele vai fazer uma analogia. Ele vai dizer, olha, um príncipe deve ter a força de um leão. É importante que um príncipe seja forte como um leão, porque o leão é aquele que espanta os lobos. Mas é tão ou mais importante que um príncipe seja astuto. Quer dizer, que ele saiba enganar os lobos. Então não adianta um príncipe ser forte e poderoso. É importante que um príncipe seja astuto. O príncipe ele deve ser forte e poderoso, como o leão, mas também deve ser astuto como uma raposa. O príncipe, ele deve possuir aí duas características específicas. Ele vai dizer que uma dessas características ele chama de virtude. E aí eu vou escrever aqui no chat para vocês. Virtude. Virtude é basicamente o que seria a virtude, né? Mas a virtude aqui para o Maquiavel não é a mesma virtude do Aristóteles, do Sócrates, do Platão. Virtude aqui para o Maquiavel é a capacidade do príncipe superar, contornar e resolver as adversidades da maneira que for preciso. Ou seja, é a capacidade do príncipe agir da maneira que for preciso. Se ele precisar enganar, ele tem que enganar. Se ele precisar mentir, ele tem que mentir. Se ele precisar matar ou mandar matar, ele tem que mandar matar. Porque é só assim que ele vai manter a nação, o reino, o seu estado coeso, unido. Se ele não fizer isso, sempre vai haver instabilidade, sempre vai haver alguém querendo tirar ele do poder, as pessoas não vão respeitá-lo, sempre vai haver golpes, tentativas de guerra civil, violência. Agora, quando você governa com mais rigidez,
As pessoas temem esse príncipe. Esse príncipe que é temido, ele é respeitado. Só que ele diz o seguinte: um príncipe ele não pode transparecer crueldade. Ele tem que transparecer ação, capacidade de agir. Então as pessoas não podem achar, ele não pode mostrar como se esse príncipe estivesse fazendo crueldade porque ele quer fazer crueldade, porque ele quer cometer crueldade. Isso não é isso que Maquiavel. Não é um príncipe que vai lá e tortura as pessoas pelo prazer próprio. Mas é um príncipe que sabe agir cirurgicamente na situação para evitar problemas maiores, mesmo que isso signifique, às vezes, nessa ação cirúrgica, sujar as mãos. Tá? Então, essa é uma característica que o príncipe deve possuir, a virtude. Essa é a virtude, é a capacidade do príncipe agir, contornar, resolver nas mais diversas situações, em qualquer tipo de adversidade, em ações precisas, corajosas, astutas, cirúrgicas, para evitar morte, para evitar guerra, para evitar violência, para evitar carnificina. Tá? Então, olha só como Maquiavel, ele é isso. Ele vai falar de uma política como ela é. Ele não vai falar de uma política como ela deveria ser. Ele vai falar, ó, o ser humano é assim. Infelizmente, tem que agir assim. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou colocar aqui para a nossa realidade. Para quem aí é pai ou mãe, ou para vocês que serão professores. É claro que ser cruel, né, muita rigidez não é bom. Mas todos vocês concordam comigo que se deixar a coisa correr solta, vira bagunça. Seja com os filhos ou na sala de aula. Por exemplo, inspirado nessa aula de Maquiavel, tá? Que eu estou dando hoje para vocês, se eu não tomar medidas rígidas, vocês não vão estudar, vocês não vão aprender, vocês não vão se dedicar e vocês vão achar que pode fazer qualquer coisa. E não podem. Porque eu sou a regra aqui. Consegue entender? Essa é a ideia da ética maquiavélica. Né? Ou da ética maquiavelista, tá? Porque maquiavélica é um termo negativo. É como se ele fosse mal. Ele não é mal. Ele defende essa virtude, essa característica específica que eu pontuei para vocês. Então, isso e tanto que esse livro é utilizado até os dias de hoje. Esse era o livro de cabeceira do Napoleão Bonaparte. Mas esse é um livro que é utilizado na ciência política até hoje. E é um livro que existe, né, os ensinamentos do príncipe de Nicolau Maquiavel para os empresários, por exemplo. Muitos empresários utilizam, grandes empresários, utilizam, né, esses ensinamentos maquiavélicos. Quer dizer o quê? Muitas vezes um dono de uma empresa, ele precisa agir cirurgicamente. Ele precisa ser duro em algumas situações. Senão a coisa não vai andar. Então Maquiavel faz muito sucesso entre os políticos atuais, faz muito sucesso entre empresários. E é isso, que são pessoas que gerem grandes ou pequenos impérios, grandes ou pequenos reinos, digamos assim. Né? Então é como se o Maquiavel ele trouxesse lições de como essa rigidez humana, essa rigidez de quem está no controle fosse necessária. Né? Bom, para além disso, existe uma outra característica importante que o Maquiavel também associa aqui. Acho que toda pessoa deveria ter contato com esse contexto de Maquiavel. Funciona como base de sobrevivência. É intrigante. Realmente, Larissa. Ele vivia nesse meio caótico e adverso. Tá? Então ele falava, bom, se eu estou vivendo no meio dos lobos, eu preciso ser o leão e a raposa ao mesmo tempo. Né? É isso.
Tem uma música do Raul Seixas que é para você vencer, como que acho que alguma coisa para você vencer no jogo dos ratos, você tem que se passar por rato, tá? É mais ou menos essa coisa da astúcia do Maquiavel, tá? A outra característica aqui que o Maquiavel destaca é a fortuna. Fortuna, tá, pessoal? A tradução da palavra fortuna do italiano é sorte. A gente usa aquela expressão, o fulano de tal é bem afortunado. Quer dizer, fortuna é a palavra que quer dizer sorte, tá? Então ele vai dizer, olha, o príncipe também precisa ter sorte. Só que o príncipe faz a sorte dele, o governante faz a sorte. Se ele é um cara que consegue agir cirurgicamente nas mais diversas situações, agindo como se deve agir, mesmo que ele tenha que ser duro, mesmo que ele tenha que ser rígido, mesmo que ele tenha que machucar alguém, mesmo que ele tenha que enganar alguém, ele então vai estar utilizando da virtude. Então, obviamente, ele terá essa fortuna, quer dizer, essa sorte. Então, se ele agir da forma necessária, da forma que é preciso, os ventos da boa sorte estarão ao lado dele. E o Maquiavel dizia, né? Os ventos da sorte sempre mudam. Por isso é necessário que o príncipe tenha a virtude para poder acompanhar esses ventos da boa sorte. Consegue entender? Só que acompanhar esses ventos da boa sorte é agir como deve ser, é agir especificamente, é agir como deve ser agido. É o que marca a filosofia maquiavélica, essa ideia da prática, da ação. Não aquela coisa de como deveria ser, utopia, virtude, razão, ideologia. Não. É a política e a ética como ela é. O ser humano como ele é. Essa característica mais baixa do ser humano. E, gente, vamos lá. Quantas pessoas verdadeiramente íntegras nós convivemos? Assim, agora eu vou dar minha opinião pessoal. Professor, qual que é a relevância de Maquiavel na sua vida? Olha, gente, não é o tipo de ética ou de moral que me guia integralmente. Mas vamos dizer que é uma ferramenta que eu sempre tento lançar mão quando preciso. Quer dizer, eu gosto muito dos ideais de Platão, de Sócrates, de você atingir, a partir da razão, da sabedoria, você se elevar diante das questões. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso deve ser uma jornada para o ser humano. Então, eu estudei aquela aula de Sócrates, eu acredito muito naquilo. Agora, é aquilo. É isso. Somos seres humanos. Vivemos no meio de pessoas que não pensam nisso. Vivemos no meio de pessoas que não estão pensando no seu autoconhecimento. Vivemos no meio de pessoas que não estão pensando no seu aprimoramento. Vivemos no meio de pessoas que não estão preocupadas com a ética, com o bem comum, com o bem de todos. Essa é a verdade. 90% das pessoas não está nem aí. Se precisa falar mal, vai falar. Se precisa tirar a culpa de si para jogar no outro, vai tirar. Se precisar mentir, vai mentir. As pessoas são assim. Pouquíssimas pessoas estão valorizando uma ideia de autoconhecimento, do controle da razão, de atingir as virtudes, a moral, a sabedoria, do agir bem. Pouquíssimas. Agora, e é óbvio, Maquiavel é relevante sim. Existem momentos que a gente precisa lançar mão dessas ferramentas deixadas por Maquiavel. Tem situação que nós precisamos sim ser rígidos, que nós precisamos sim ser duros, em que nós precisamos estabelecer sim os limites. Isso vale para uma ética pessoal, isso vale para uma ética política, coletiva. Existem momentos em que certas situações precisam ser sacrificadas, e muitas vezes até pelo bem da maioria das pessoas, né?
E aí, dando essa aula depois, a gente pode ver alguns dilemas. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente pensar em alguns dilemas. Porque a gente está vendo bastante filosofia, então é interessante refletir. Tá? Bom, e aí só para finalizar, aí a expressão do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Essa expressão, tá? Os fins justificam os meios, ela nunca foi escrita por Maquiavel. Não se sabe muito bem por que atribuem essa frase ao Maquiavel, mas ele nunca escreveu essa frase. Agora, o fato é que se a gente pegar esse livro, O Príncipe, a gente pode chegar nessa conclusão, que os fins justificam os meios. Só que os fins justificam os meios, não é assim, ó. Não. Não, Larissa. Nessa filosofia do Maquiavel, né, a ética do Maquiavel funciona como característica do estoicismo. Não. O estoicismo, ele é também uma filosofia prática. Tá? Ele é uma filosofia prática, ele é uma filosofia da aceitação, da verdade. Só que o estoicismo ele é mais leve. Ele valoriza mais essas boas ações, essas boas virtudes, essas virtudes. Só que ele vai dizer, só que de fato, o estoicismo fala, ó, a realidade é dura, a realidade é cruel, é melhor você se adaptar, porque você se adaptando, você se conhece, você se eleva, você vive melhor. O estoicismo ele é um caminho prático para você atingir esse autoconhecimento, tá? Agora o Maquiavel ele é mais cru ainda. O Maquiavel ele chega a ser mais cru porque ele vai defender ações que são moralmente duvidosas, tipo isso, enganar alguém para o bem de todos. Os estoicos não vão falar isso claramente, né? Porque isso é moralmente duvidoso, tá? Então, assim, ele joga mais com esses dilemas da realidade bem mais dura mesmo, Maquiavel, tá? Então, essa ideia dos fins justificam os meios não é assim, então eu quero ficar rico, então eu vou roubar. Não é nesse sentido individual. Ou nesse sentido porque aí é assim, ó, eu vou ficar rico, então eu vou sonegar imposto, ou eu vou roubar, ou eu vou enganar as pessoas, ou eu vou abrir uma empresa que eu vou vender um produto que não é bom, mas eu vou enganar as pessoas falando que é bom. Quando ele fala os fins justificam os meios, não é nesse sentido. Não é os fins pessoais, é os fins coletivos. Então, se eu quero o bem de todos, então vamos supor, se eu quero o bem da minha família, tá? Eu quero o bem da minha família. Então, às vezes, eu vou ter que ser duro com o meu filho e proibir ele de fazer as coisas. Eu sou professor, quero o bem da minha sala. Eu vou ter que mandar alguns alunos para fora, mesmo que isso me doa no coração. Né? Se eu quero, sei lá, o bem da minha empresa, eu vou ter que, sim, em alguns momentos, dar algumas medidas punitivas para, às vezes, algum funcionário que está ali levando a coisa na gaita. É mais nesse sentido. É mais para uma idealização maior. Não é assim, para qualquer coisa, para qualquer fim, os meios se justificam. Não é para qualquer fim. São para fins maiores, são para fins mais nobres. E aí, talvez, qualquer meio pode, não qualquer, mas aí, dependendo, pode ser justificado. Então, não é numa ideia de um benefício próprio, está pensando mais no benefício de todos, essa coisa dos fins justificam os meios. E aqui, o Maquiavel ele é muito marcado pelo tempo dele. A gente nunca pode esquecer. A gente nunca pode esquecer que o Maquiavel está marcado por um cenário de guerra, de conflito, de traição, de gente realmente cruel. Consegue entender? Agora, não quer dizer que a gente não possa extrair ferramentas e conhecimentos do Maquiavel para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Tá? E sim, Maquiavel é uma boa ferramenta para você se conhecer também.
Porque às vezes tem gente que... Você já não falou em algum momento assim, nossa, como eu sou tonto, todo mundo pisa em mim. Todo mundo se aproveita de mim. Em algum momento você já pensou isso? Talvez nem todos, mas alguns de vocês em algum momento você já pensou isso. Tenta ser um pouco mais rígido em algumas coisas. Você deixa de ser, das pessoas te enxergarem como, ele vai aceitar, tudo bem, ele é de boa. Não, pode pedir o trabalho lá para ele, para ela, ele vai passar. Ou não, imagina, pode pedir lá o dinheiro emprestado, vai emprestar, acho que é isso. Fala um não. Fala não vou. Como toda coisa muda. Consegue entender? Fala um não, haja de forma mais rígida. Seja um pouco mais duro, né? Mais cruel, entre aspas, não é cruel a palavra. Então, sim, Maquiavel é uma ferramenta importantíssima. Importantíssima. Tá? Bom, acho que... Bom, e aí o Maquiavel, quando faz essa obra, tá? Aliás, o Maquiavel, o Maquiavel ele defendia essas ideias. Então, ele aconselhava o Lorenzo de Médici. Lorenzo de Médici era um mecena muito rico, tá? Um burguês que financiava artistas muito rico, tá? de Florença. E o Lorenzo de Médici era um cara que tinha um poder financeiro, ele era bem quisto na sociedade florentina, as pessoas até que gostavam dele. Então, Maquiavel começa a dar esses conselhos para o Lorenzo de Médici. Porque o Lorenzo de Médici teria condição de fazer esse projeto de unificar a Itália num reino só. Só que aí, as pessoas em volta do Maquiavel começam a chegar no Lorenzo de Médici, esse cara tá entrando na sua mente, tá te falando coisa porque ele vai querer usurpar o poder de você. Ele tá te levando pelo mau caminho. Então, invejosos do Maquiavel acabam colocando isso, e aí ele é acusado de traição e tentativa de usurpar o poder, e o Maquiavel é preso. E aí o Maquiavel é preso, e na prisão que ele escreve esse livro. E aí quando ele escreve o livro, ele dá de presente para o Lorenzo de Médici. Ele é solto. Só que aí ele é obrigado a ser internado em um mosteiro, num asilo, numa cidade, numa vilazinha agrária lá no interior da Itália. E aí ele vive sozinho lá, ele dá uma enlouquecida, ele dá uma pirada, ele passava o dia todo jogando baralho com os velhos, e à noite ele se vestia com roupas de gala, se trancava no quarto dele e ficava fazendo discussões políticas ele com ele mesmo. Então ele fala assim, hoje estamos aqui com o meu amigo Sócrates. Oi, Sócrates, quanto tempo? Eu acho que... Então ele ficava conversando sozinho com os personagens da filosofia no quarto dele. E aí ele acabou morrendo assim, tá? Jovem, com 50 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade, tá? Mas esse é o legado que o Maquiavel deixa. Essa obra dele, O Príncipe, é importantíssima até hoje. Ela pode ser, de alguma forma, transposta para a nossa realidade até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar a gravação aqui, e aí eu gostaria que vocês, de novo, colocassem aí no chat o